O sol já se punha quando Carlos chegou com o trailer improvisado na entrada de sua pequena fazenda. O calor do fim de tarde deixava o ar parado, e a poeira subia dos pneus enquanto ele manobrava com cuidado. O reboque balançava levemente, como se o animal lá dentro estivesse inquieto. Com um suspiro cansado, Carlos desceu do carro e foi até a parte de trás, preparando-se para descarregar seu mais novo companheiro. Um cavalo de pelagem marrom clara, claramente debilitado. Ele destravou a porta e puxou a rampa de madeira, tomando o máximo de cuidado para não assustar o bicho. Os cascos de Valente tocaram o chão seco com certa hesitação, e a primeira impressão que se tinha era de um animal extremamente frágil. Suas costelas eram visíveis mesmo à distância, o pelo sem brilho. Tinha um jeito trêmulo, como se a qualquer momento fosse desabar. Carlos engoliu em seco. Sabia que a decisão de comprar aquele cavalo fora arriscada, mas algo dentro dele insistia que ainda havia esperança. Alguns vizinhos curiosos começaram a se aproximar, sem cerimônia, observando de longe. As vozes baixas se transformaram em cochichos. Era evidente que boa parte deles considerava aquilo uma ideia completamente maluca. Um cavalo tão magro e abatido não parecia ter salvação, ainda mais na situação financeira em que Carlos se encontrava. Ele sentia o peso dos olhares e dos comentários, mas tentou concentrar-se em guiar Valente para o cercado que montara às pressas. Conforme avançavam, o cavalo tropeçou de leve, fazendo um som de relincho abafado. Carlos parou, inclinou-se e passou a mão pela nuca de Valente, tentando acalmá-lo. O toque suave e o tom de voz paciente pareciam surreais na cena, pois a maior parte das pessoas só conseguia enxergar naquele animal um desperdício de dinheiro. Mas Carlos lembrava muito bem do leilão. A imagem de Valente de cabeça baixa, ignorado por todos, mexera com ele. Algo na postura do cavalo, mesmo fraco, emanava uma dignidade que não combinava com o abandono. Quando ninguém mais quis dar um lance, ele levantou a mão quase sem pensar. E ali estava, naquela terra avermelhada, com um cavalo que parecia ter perdido tudo, menos a esperança. Enquanto passava pelo portão de madeira do pequeno curral, uma voz feminina soou do outro lado da cerca. Era Dona Neide, vizinha língua afiada, que soltou seu comentário habitual. Deus do céu, Carlos! Onde você estava com a cabeça? Vai afundar de vez essa fazendinha. Ele preferiu não responder diretamente. Em vez disso, respirou fundo e focou-se em posicionar Valente, oferecendo um pouco de água. A sede do cavalo parecia imensa. Assim que aproximou o balde, o animal bebeu com avidez, balançando a crina embaraçada. Carlos se abaixou para observar melhor os olhos dele. Eram olhos grandes, escuros, que transmitiam algo próximo de gratidão. Aquele momento breve de conexão foi interrompido por risadas abafadas e passos na direção do curral. O veterinário local, um senhor de cabelos grisalhos e rosto cansado, apareceu, carregando uma maleta. Era um amigo de longa data, embora tivesse avisado que o caso exigiria muitos cuidados. Ele observou Valente, passando a mão pelas costelas protuberantes, virando as orelhas do animal para verificar a coloração e concluiu que seria necessária uma dieta especial, cheia de proteínas, vitaminas e, possivelmente, injeções diárias de suplementos. Carlos sentiu o peso daquelas palavras. Estava com pouco dinheiro. Mesmo assim, acenou confirmando que topava tudo para salvar o cavalo. Mal o veterinário terminara, surgiu um homem alto, trajando roupas de fazenda, mas com um ar petulante. Carlos reconheceu como um dos funcionários do rico criador Ricardo, o sujeito sempre envolvido em leilões de gado e cavalos valiosos na região. Ele encostou no curral e deu uma risadinha seca. «Gastou quanto nesse traste?» perguntou, olhando para Valente como se fosse uma piada de mau gosto. «Duvido que aguente em pé por mais 2 semanas». Carlos continuou em silêncio, mas seu sangue ferveu. Ainda assim, procurava manter a calma. O homem, percebendo que não obteria resposta, começou a provocar o cavalo. Batia na cerca, lançava sons estranhos, tentando fazê-lo se assustar. Valente começou a bufar e relinchar, movendo-se de um lado para o outro, visivelmente alterado. Foi então que Carlos se aproximou do provocador, com firmeza na voz. «Pare com isso. Vai machucar o cavalo». O outro riu, apoiou o braço na cerca e, quando Carlos insistiu para que se afastasse, empurrou-o com rudeza. Carlos tropeçou,
perdeu o equilíbrio e quase caiu de joelhos. O veterinário tentou intervir, mas o homem não deu atenção. A tensão aumentou ainda mais quando Valente, no auge do nervosismo, começou a se debater, correndo pelo pequeno espaço do curral e derrubando parte da madeira. Carlos levantou-se rapidamente, ignorando a dor no corpo, e se meteu na frente de Valente, braços erguidos, tentando acalmá-lo. O homem soltou mais uma risada e se afastou, aparentemente satisfeito com o caos que causara. O cavalo ergueu as patas dianteiras por um instante, relinchando forte. A poeira subia em ondas, quase cegando quem estava por perto. "Calma, garoto. Calma", repetia Carlos, a voz tentando soar suave em meio aos batimentos acelerados de seu coração. O animal estava desnorteado, e as risadas de quem assistia só pioravam a situação. Alguns fazendeiros que haviam aparecido para ver o espetáculo não moviam um dedo para ajudar. Apenas se divertiam com o que consideravam um fracasso anunciado. Com movimentos lentos, sem virar de costas para o cavalo, Carlos chegou perto o suficiente para lhe tocar o pescoço. Passou a mão com cuidado de cima para baixo, fazendo leves afagos. O tremor nos músculos de Valente diminuiu um pouco, e aos poucos ele foi abaixando a cabeça. A respiração do cavalo ainda estava ofegante, mas já aceitava a proximidade de Carlos sem tanta resistência. Aquilo, para o dono recém-empossado, foi uma vitória silenciosa e agridoce, pois ele sentia na própria pele os olhares de desdém e as marcas do empurrão que levara. A multidão começou a dispersar quando o espetáculo cessou. Um silêncio pesado pairava no ar. O veterinário voltou para checar se Carlos estava bem e ajudar a examinar o cavalo. Enquanto o profissional trabalhava, seu Mário, um senhor de idade que cultivava um sítio na mesma estrada, aproximou-se com um olhar misto de preocupação e reprovação. "Você está entrando numa fria, rapaz. Um cavalo nesse estado vai te dar despesa demais. É muita vitamina, tratamento caro. Pense bem se não é melhor desistir agora antes que piore." Carlos balançou a cabeça, sem responder. Sua testa formava uma ruga profunda de preocupação. Ele sabia que não era só teimosia. Sentia, lá no fundo, que havia algo especial em Valente, que não se resumia ao aspecto esquelético e à agitação. Precisava ao menos tentar, nem que para isso pusesse em risco seus poucos recursos. Quando a noite caiu de vez, os poucos curiosos que ainda restavam foram embora. O curral estava consertado às pressas, e Valente se acomodava com dificuldade. O veterinário partiu, deixando uma lista de rações e suplementos. Restava a Carlos apenas verificar o bebedouro, preparar um canto minimamente protegido e então recolher-se também, pois o cansaço tomava conta de seu corpo. Ele entrou na humilde casa, fez um café ralo e sem gosto, sentindo o peso do dia sobre os ombros. As contas sobre a mesa lembravam-no de que estava perto de esgotar o pouco que tinha guardado. Havia apostado quase tudo na compra do cavalo, acreditando que poderia recuperá-lo e, quem sabe, vendê-lo ou utilizá-lo para algum trabalho futuro. Sentia insegurança e medo, porém, ao mesmo tempo, uma estranha certeza de que Valente merecia aquele voto de confiança. Já passava das 10 da noite quando Carlos decidiu verificar o estábulo improvisado mais uma vez. A lua iluminava o local de forma suave, revelando a poeira que ainda pairava no ar. Valente erguia a cabeça em alerta, mas permaneceu calmo ao reconhecer o dono. Carlos entrou devagar, agachou-se e pôs a lanterna de lado. Foi então que reparou em algo que não tinha visto antes. Uma espécie de marca, parcialmente coberta pelo pelo falho, na parte traseira da coxa de Valente. Com a ponta dos dedos, afastou os fios, descobrindo uma cicatriz em formato peculiar, parecendo ter sido feita a ferro. Não era a marca típica de gado sem valor. Havia um símbolo ali, meio apagado, indicando talvez a origem daquele animal. O coração de Carlos bateu mais forte. Não fazia sentido um cavalo tão magro e menosprezado carregar um símbolo que, em sua memória, pertencia a aras de renome. Aquilo reacendeu sua curiosidade, mas também trouxe um sentimento estranho de inquietação. Será que Valente tinha sido criado em algum lugar respeitado? Se sim, por que o haviam deixado chegar a esse ponto de miséria? A mente de Carlos se encheu de perguntas sem resposta. Ele passou mais alguns minutos em silêncio, fazendo carinho na crina do cavalo, enquanto o vento da noite soprava, trazendo um ar gelado. Sentindo o peso da exaustão, ele se levantou.
Apagou a lanterna e suspirou. Precisava descansar para encarar o dia seguinte. Agora, com mais responsabilidade ainda. Tinha um cavalo debilitado e um enigma em suas mãos. Um enigma que podia significar a chave para salvar aquele animal e, quem sabe, salvar a própria fazenda. A lua iluminou a marca no flanco de Valente uma última vez antes de Carlos deixar o estábulo. Ele fechou o portão, pensativo. O que significaria aquela cicatriz? Era mesmo de um criador famoso? Valeria a pena investigar? As dívidas, o escárnio dos vizinhos, a necessidade de cuidar do cavalo, tudo formava um turbilhão na mente cansada de Carlos. Mas, apesar de tudo, não conseguia afastar a sensação de que tomara a decisão certa ao dar uma chance a Valente. Já não se tratava apenas de dinheiro ou sobrevivência. Havia um sentido maior ali, algo que Carlos ainda não sabia como explicar. Respirando fundo, ele seguiu para casa. Entrou, fechou a porta e ficou alguns instantes parado, olhando para a escuridão da sala. Precisava dormir, mas seu pensamento insistia em voltar à marca peculiar no cavalo. Perguntava-se quem a teria feito, com que objetivo e por que abandonaram Valente naquele estado. Lá fora, o vento batia nas folhas de uma árvore próxima, criando um som que lembrava um sussurro constante. Carlos fechou as cortinas, bebeu um gole de água e, por fim, caminhou para o quarto arrastando os pés. Deitou-se, mas demorou a pegar no sono, revirando-se enquanto lembrava dos comentários de Dona Neide, da humilhação pública, do veterinário sério e, principalmente, da centelha de confiança que vira no olhar de Valente. Antes de cair em um sono leve e inquieto, jurou a si mesmo que, por pior que fosse a situação, não desistiria sem lutar. Algo no fundo de seu peito lhe dizia que o cavalo tinha algo a ensinar, sobre perseverança, sobre segundas chances e sobre enxergar valor onde ninguém mais vê. E essa convicção nasceu com ainda mais força quando ele finalmente apagou, exausto, mas determinado. Carlos encara a marca curiosa no flanco de Valente, se perguntando quem um dia foi dono daquele cavalo e por que o abandonou. O dia mal havia clareado quando Carlos saiu de casa, sentindo o ar ainda fresco da madrugada. Mal dormira, a cabeça cheia de perguntas sobre a estranha marca encontrada no flanco de Valente. Ele seguiu direto para o estábulo, determinado a olhar cada detalhe com calma. A luz fraca deixava o interior do cercado meio sombreado, mas mesmo assim era possível ver o contorno daquela cicatriz em formato peculiar. Carlos retirou da mochila um papel onde rabiscara o desenho feito na noite anterior. Com cuidado, passou os dedos pela marca real, comparando com o esboço. As semelhanças o faziam acreditar que não se tratava de uma simples queimadura acidental. Valente, aparentemente mais tranquilo que no dia anterior, virou levemente a cabeça, como se sentisse o toque. Embora ainda estivesse magro e com as costelas evidentes, seus olhos demonstravam uma energia diferente. Carlos sorriu de canto, como quem encontra um pingo de esperança. Ele sabia que se houvesse de fato uma história importante por trás daquele sinal, poderia estar prestes a descobrir algo grande. Precisava, no entanto, ter cautela. Havia muita gente torcendo contra e pouca gente disposta a ajudar. Depois de cuidar de Valente e garantir que ele tivesse água fresca, Carlos decidiu ir até a cidade próxima. Carregou o desenho da marca, na esperança de que algum comerciante reconhecesse. O caminho era de terra batida e a poeira subia em nuvens finas a cada vez que o vento soprava. Pelo percurso, Carlos relembrava como o cavalo chegara a ele. Um lance precipitado no leilão, mas impulsionado por um sentimento que ainda não conseguia explicar. Ao chegar ao armazém de rações, encontrou o local pouco movimentado. O dono, que costumava ser cordial, ouviu a breve explicação de Carlos sobre Valente, mas deu de ombros ao ver o desenho. Disse que não era perito em marcas de cavalo e que não tinha como ajudar muito. Numa tentativa de insistir, Carlos mostrou o esboço a um outro funcionário que passava com um saco de ração. O rapaz deu uma olhada rápida e também sacudiu a cabeça. Se for de aras grande, já deve ter mudado de logo faz tempo, comentou sem o menor interesse. Desanimado, Carlos seguiu pelos corredores estreitos do armazém, carregando um saco de ração básica até o balcão. Enquanto aguardava o troco, notou que duas senhoras falavam em voz baixa, lançando olhares discretos em sua direção. Não foi difícil perceber que cochichavam sobre ele e sobre o cavalo doente.
assim como acontecera em outras ocasiões. Carlos fingiu que não ouviu nada, mas ao sair, conseguiu captar palavras como falência e maluquice. Antes de voltar à fazenda, resolveu passar no consultório do veterinário para uma atualização sobre os cuidados com Valente. Encontrou o amigo examinando um cachorro, mas ao vê-lo, o homem o chamou para um canto e explicou que a situação do cavalo era mais delicada do que supunha. Sem suplementos mais robustos, Valente corria risco de não se recuperar. As vitaminas recomendadas eram caras e não podiam ser substituídas por qualquer produto de menor custo. Carlos sentiu o estômago revirar. Sua conta bancária já estava no limite e a possibilidade de contrair mais dívidas o deixava apreensivo. De lá, foi direto à casa de sua mãe, que morava numa casa simples a alguns quilômetros dali. Enquanto tomavam um café, ela, com ar preocupado, perguntou sobre as contas e sobre a saúde do cavalo. Carlos, com sinceridade, contou que as dívidas aumentavam e que os vizinhos duvidavam de sua sanidade. A mãe tentou aconselhá-lo. Talvez fosse hora de reconsiderar, pensar em vender algo para não afundar a fazenda inteira. Ele fechou a expressão, mas agradeceu a preocupação. Apesar do bom senso naquelas palavras, algo em seu coração não o deixava desistir. O retorno ao armazém, para buscar mais um saco de ração, foi pior do que imaginava. O dono, que antes permitia que Carlos comprasse fiado, agora estava com receio de deixá-lo levar sem pagamento à vista. A desculpa oficial era de que havia outros clientes também precisando de crédito e não podia ajudar todo mundo. A verdade é que os rumores de falência pesavam. Com esforço, Carlos pagou a quantia que tinha no bolso e carregou o saco para o carro, sentindo-se derrotado. Precisaria começar a contar as moedas se quisesse manter a alimentação do cavalo. Ao chegar em casa, o fim de tarde pintava o céu de tons alaranjados. Carlos foi diretamente até o curral para conferir Valente. Para seu desespero, encontrou o cavalo deitado, respirando de forma irregular. O coração deu um salto e ele correu para o lado do animal, afagando-lhe o pescoço e chamando-o pelo nome. Durante alguns instantes, achou que o cavalo fosse desmaiar. Pegou água, tentou acalmá-lo com a voz baixa. Pouco a pouco, Valente pareceu se estabilizar. O veterinário havia recomendado que ele tomasse cuidado com exercícios pesados, pois a fraqueza do cavalo ainda era grande. Talvez o estresse do dia anterior e a tensão tivessem agravado a situação. Carlos então resolveu dar o novo suplemento que comprara, ainda que fosse básico. Ofereceu uma porção pequena, temendo sobrecarregar o sistema digestivo do cavalo. Depois de alguns minutos, Valente ergueu a cabeça, fazendo menção de se levantar. Com esforço, se apoiou nas patas magras e conseguiu ficar de pé, embora com certa dificuldade. Aquele gesto singelo de resistência trouxe lágrimas aos olhos de Carlos. Ainda havia vitalidade naqueles ossos, e isso bastou para reacender o ânimo do fazendeiro. No mesmo horário, Dona Neide resolveu dar uma passadinha para espiar. Ficou encostada na cerca, olhando com desdém. "Estou avisando, Carlos. Isso não vai dar em nada. Esse bicho não levanta voo." Ele respirou fundo, mantendo a compostura. "Obrigado pela preocupação", limitou-se a dizer, embora a vontade fosse de responder à altura. Ela foi embora balançando a cabeça, como quem assiste a uma tragédia anunciada. Mais tarde, quando a noite já cobria o céu, Carlos entrou em casa e tirou de uma velha cômoda um maço de recortes de jornal. Muitos eram de anos atrás. Notícias sobre eventos agropecuários, leilões de cavalos, histórias de aras famosos. Vasculhando aquelas páginas amareladas, reparou numa matéria sobre criadores renomados da região. O nome de Ricardo aparecia com destaque, junto de uma lista de prêmios e da suposta linhagem de ponta de seus animais. Carlos não tinha provas, mas aquela marca no flanco de Valente podia muito bem ser o vestígio de algum desses aras de prestígio. Ficou pensativo, relendo cada trecho até seus olhos arderem. Se Valente realmente fizesse parte de uma linhagem nobre, por que teria sido abandonado? Haveria algum defeito físico irreversível ou era simplesmente um engano de avaliação? Com a mente cheia de hipóteses, Carlos decidiu que, pela manhã seguinte, tentaria exercitar o cavalo de forma mais controlada, vendo se havia chance real de recuperação. Se a marca fosse mesmo a que ele imaginava, precisava cuidar bem do animal e, quem sabe, provar a todos que não era um louco gastando dinheiro à toa. No outro dia,
Pouco antes do sol nascer, preparou uma corda para exercícios leves e foi até o curral. Valente parecia menos ofegante, embora ainda magro. Carlos conduziu o cavalo em um círculo amplo, sem forçá-lo a nada além de caminhadas lentas. A certa altura, Valente deu um pequeno tropeço, mas em seguida fez um inesperado arranque de alguns metros. Foi pouco, mas o suficiente para mostrar certa garra. Carlos sorriu. Qualquer sinal de força era uma vitória. Seu Mário apareceu, observando da cerca com ar de reprovação. Meu filho, você está esgotando o que tem. Cuidar de cavalo não é barato. Já parou para pensar se não é melhor passar isso adiante antes que perca tudo? Carlos chegou mais perto, tentando manter um tom respeitoso. Se eu vender agora, não vou conseguir nem metade do que gastei. E mesmo que conseguisse, não sei se teria paz de espírito para conviver com a ideia de abandonar esse cavalo. Seu Mário deu de ombros e se afastou, deixando um "seja por sua conta e risco" no ar. Ao meio-dia, exausto, Carlos sentou-se num banquinho de madeira, observando Valente comer um pouco de feno. Pensava no que lera sobre Ricardo e em como aquilo poderia ser a ponta de um mistério. Tomado por uma coragem renovada, decidiu que se aquele cavalo realmente viera de uma linhagem valiosa, iria provar a todos que não era um insensato. Guardou o desenho da marca em um armário e trancou a chave, ciente de que não devia sair comentando por aí. Precisava de provas concretas antes de enfrentar desconfianças ainda maiores. Com o entardecer, as sombras se estenderam no chão seco da fazenda. Carlos deu a última olhada em Valente naquele dia. Mesmo sem grandes melhoras à primeira vista, reconhecia que, em pequenos detalhes, o cavalo demonstrava mais vivacidade. Retornando ao estábulo, fez uma rápida limpeza e acomodou seu companheiro com água limpa e um pouco de ração suplementada. Ao terminar, ficou parado na porta olhando a paisagem. O estômago embrulhava ao pensar nos gastos futuros, mas sua convicção falava mais alto. Havia descoberto indícios importantes e, embora não soubesse a extensão disso, acreditava ter encontrado uma peça-chave para entender o passado de Valente. Com o coração dividido entre a esperança e o receio, ele ergueu o olhar para as estrelas que começavam a surgir. Precisaria de muita força e talvez de um milagre para que Valente se recuperasse por completo. Mas não estava disposto a desistir. Carlos olha da janela do estábulo, determinado mas inquieto. Se Valente realmente veio de um aras famoso, por que foi descartado como se não valesse nada? Carlos despertou sobressaltado antes mesmo do sol surgir. Ainda confuso, levantou-se às pressas e foi até a porta da casa, sentindo no ar um toque de inquietação que não sabia explicar. O clima parecia mais frio que o normal, e um vento leve balançava as folhas das árvores no quintal. Ao chegar perto do curral, notou algo que fez o coração acelerar. Havia marcas de pegadas no chão, nítidas na terra macia, como se alguém tivesse circulado por ali durante a madrugada. Ele se aproximou, examinando cada rastro. Uma parte dessas pegadas seguia em direção ao estábulo, onde Valente passara a noite. A tensão o invadiu de imediato. Quem teria estado ali? E por quê? Com cuidado entrou no estábulo, chamando baixinho pelo cavalo. Encontrou Valente de pé, mas agitado. O animal relinchava e pisoteava o chão, erguendo a cabeça de um jeito arredio, como se ainda sentisse a presença de um intruso. Carlos passou a mão pela crina de Valente tentando acalmá-lo. Pôde sentir o quão trêmulo ele estava. Ainda precisando de descanso, mas ao mesmo tempo atento, o cavalo respirava forte, soltando pequenas nuvens de vapor pelo focinho. Carlos varreu o local com o olhar, tentando ver se faltava algo ou se havia algum sinal de arrombamento. Nada parecia danificado, mas a sensação de invasão não saía de sua cabeça. Na tentativa de afastar as preocupações, levou Valente para o pátio externo e o prendeu de leve em uma guia. Queria avaliar se o cavalo estava em condições de fazer um treino simples. Precisava ver se o tratamento começava a surtir efeito ou se o estado dele continuava muito frágil. Com movimentos calmos, fez Valente andar em círculo, prestando atenção no ritmo dos cascos. Aparentemente, a fraqueza persistia, mas o cavalo demonstrou vontade de acelerar em alguns momentos. Depois de alguns minutos, Carlos soltou devagar a guia para ver se Valente arriscava correr. O cavalo deu 2 ou 3 passos rápidos, mas em seguida quase desabou. As pernas tremeram, e ele teve de interromper o trote. Preocupado, Carlos correu para ajudar, segurando-o pelo arreio improvisado.
Sentia na pele que, se não investisse em mais cuidados, aquele animal não aguentaria muito tempo. Respirando fundo, decidiu que era hora de ligar para o veterinário novamente. Precisava verificar se existia algum medicamento mais forte que pudesse acelerar a recuperação do cavalo, especialmente considerando as provas que se aproximavam. O veterinário, ao telefone, confirmou que sim, mas o preço era alto demais. Não se tratava apenas de vitaminas comuns. Havia suplementos importados que seriam quase indispensáveis para um cavalo tão debilitado. Carlos encerrou a ligação com o estômago revirado. Tinha quase nada de dinheiro sobrando. O pouco que restava na conta bancária estava destinado a comprar comida e pagar dívidas pendentes. Mesmo assim, ficou remoendo a possibilidade de vender um pedaço de terra improdutiva ao fundo da fazenda. Se fizesse isso, talvez pudesse custear parte do tratamento. Sentia, porém, um nó na garganta só de pensar em abrir mão de mais uma fração do território que herdara do avô. Quando decidiu ir até a cidade para tentar, ao menos, um pagamento parcelado na farmácia agropecuária, encontrou resistência. O balconista olhou desconfiado, lembrando que Carlos já havia feito compras no fiado e, diante do falatório de que ele estaria perto da ruína, não quis conceder outro crédito. Mesmo argumentando que o cavalo tinha melhorado um pouco e que faria de tudo para quitar a dívida, Carlos recebeu uma negativa. Saiu dali cabisbaixo, sentindo que a cada passo tudo ficava mais difícil. No caminho de volta, já com o carro carregando apenas uma ração básica, viu um veículo de luxo estacionado perto de um ponto de venda de insumos. Reconheceu imediatamente a cor reluzente da caminhonete, pois ela pertencia a Ricardo, o influente criador de cavalos da região. Procurou não dar atenção, mas quando passou pelo lugar, a porta se abriu e Ricardo surgiu, com aquele sorriso cheio de pretensão. «Carlos, que coincidência», disse Ricardo, aproximando-se com passos lentos. «Fiquei sabendo que você está gastando tudo o que tem com um cavalo doente. Não acho que seja uma boa estratégia». A maneira como falava deixava claro que não era mera preocupação. Tinha um tom de condescendência, como quem quisesse lembrá-lo de sua frágil situação. Carlos tentou manter o controle, mas cada palavra parecia cutucar uma ferida aberta. «Eu sei o que estou fazendo», respondeu, a voz mais baixa que gostaria. «E nem todo cavalo debilitado está condenado». Ricardo arqueou a sobrancelha, fingindo interesse. «E se eu te dissesse que posso comprar esse animal agora mesmo, por um valor que cobriria parte das suas dívidas? Imagino que para você seja um bom negócio». A proposta soou quase como uma ordem. Carlos se sentiu encurralado, mas não se surpreendeu. Rumores diziam que Ricardo adorava desfazer-se de cavalos considerados fracos para não manchar a reputação de seu aras, e agora parecia disposto a interferir no caso de Valente também. «Desculpe, mas o cavalo não está à venda», replicou Carlos firme. Ricardo deu um sorriso frio. «Só estou tentando ajudar. É uma pena. Pode acabar se machucando nessa história toda. Às vezes é melhor sair enquanto se pode». A ameaça velada fez o sangue de Carlos ferver. Ele não se conteve. «Escuta aqui, eu não preciso que você me explique o que é melhor ou não. Cuide dos seus negócios e me deixe em paz». O clima esquentou rapidamente. Ricardo se aproximou mais, encarando-o com uma expressão sombria. Passavam alguns curiosos na rua, que começaram a prestar atenção. O criador endinheirado baixou um pouco o tom de voz, mas sem perder a frieza. «Tenha cuidado, rapaz. Você mexeu com a coisa errada quando comprou aquele bicho». O olhar de Ricardo demonstrava raiva contida, e por um instante, Carlos achou que ele fosse partir para a agressão ali mesmo. Entretanto, antes que isso acontecesse, apareceu um funcionário do criador que soltou uma frase provocativa. «Esse cavalo não vale nada, e todo mundo sabe. Você vai falir tentando salvá-lo». A discussão escalou. Carlos, já estressado, retrucou, e os empurrões começaram. O funcionário avançou acertando um golpe de raspão na lateral do rosto de Carlos, que cambaleou para trás. Ricardo, com expressão de desprezo, não fez nada para conter o empregado. Alguns transeuntes se aproximaram, mas ninguém tomava partido. Parecia que o medo de encarar um homem tão poderoso impedia as pessoas de reagir. Quando tudo ameaçava sair do controle, Carlos conseguiu se livrar de mais um empurrão e se afastou, levantando a mão em sinal de que não queria continuar brigando. Precisava manter alguma compostura,
pois não adiantaria vencer uma briga de rua e perder a chance de salvar Valente. Com o rosto dolorido, entrou no carro e saiu dali sem olhar para trás. No caminho para casa, a mistura de raiva, frustração e vergonha o corroía. Sozinho atrás do volante, socou a direção. A humilhação pública, somada à ameaça velada, fazia seu peito apertar. Como enfrentaria alguém como Ricardo, que controlava fornecedores, fazia compras em grande quantidade e tinha influência até na prefeitura local? Quando chegou à fazenda, teve uma surpresa. Havia um envelope simples preso na porta do estábulo. Dentro, um bilhete escrito em caligrafia apressada. Não desista dele. Vou tentar conseguir o remédio por um preço melhor. Dr. Leandro. Era o veterinário. Carlos sentiu uma pontada de gratidão. Pelo menos não estava completamente sozinho. Guardou o bilhete no bolso e respirou aliviado. Aquilo lhe deu energia para descarregar a ração e organizar o estoque que ainda restava. Gastaria o pouco dinheiro que tinha para comprar feno de qualidade e tentaria manter Valente bem alimentado até o veterinário conseguir algo mais acessível. Já passava das 8 da noite quando Carlos fechou o portão e voltou ao estábulo para conferir Valente. Abaixou-se ao lado do cavalo, iluminado apenas por uma lanterna. Passou as mãos pelo pescoço dele, sentindo a tensão dos músculos, ainda frágeis, mas cheios de vontade de reagir. Sussurrou algumas palavras de conforto, dizendo que tudo ia ficar bem, que eles ainda tinham o apoio de algumas pessoas de bom coração. Num rompante de desabafo, Carlos lembrou-se de um anúncio de corrida regional, algo que vira na internet alguns dias atrás. Talvez fosse loucura, mas se Valente melhorasse a ponto de competir, a premiação poderia cobrir parte das despesas, além de dar uma resposta a todos que duvidavam dele. Aquela ideia parecia tanto absurda quanto a única saída possível. Com o coração batendo depressa, ele contou ao cavalo sobre essa possibilidade, como quem conversa com um amigo próximo. Falar sobre a corrida acendeu em Valente um olhar curioso. As orelhas do animal se ergueram levemente, e ele relinchou como se compreendesse o plano. Carlos sorriu ao perceber o interesse. Será que seria mesmo possível? A noite avançou, e Carlos ficou mais um tempo ali, acariciando as costas de Valente e pensando em tudo que ainda precisava fazer. Para salvar o cavalo e sua própria fazenda, teria de ir além de todos os limites que conhecia. Tinha de trabalhar mais, achar recursos, enfrentar ameaças, ignorar piadas e principalmente encarar Ricardo de frente. Quando finalmente largou o cavalo e se sentou no canto do estábulo, com o corpo cansado e a mente fervendo de ideias, teve uma certeza inquietante. Não podia mais recuar. Aquele era o ponto em que tudo ou nada estava em jogo. Carlos se senta no estábulo, o coração batendo forte ao perceber que vencer aquela corrida pode ser sua única chance de salvar tanto Valente quanto o próprio sustento. Carlos acordou antes do sol, com a sensação de que o tempo corria contra ele. Fez um café rápido e sentou-se à mesa de madeira, papel e caneta nas mãos. Precisava preencher a ficha de inscrição para a corrida regional. Só de pensar nos custos que isso envolveria, o valor da inscrição, o transporte, possíveis despesas extras, um frio corria em sua espinha. Mesmo assim, começou a escrever os dados. Seu nome, o nome que escolhera para o cavalo, Valente, e algumas informações básicas sobre a fazenda. Quando terminou de preencher tudo, pegou o envelope e saiu. O céu ainda estava rosa-alaranjado. Precisava ir até a cidade para oficializar a inscrição. No caminho, o motor do velho carro roncava esforçado pelas estradas de terra enquanto ele tentava organizar as ideias. A voz do veterinário ecoava na memória, lembrando-o de que o cavalo não estava 100%. Mas Carlos se agarrava à certeza de que aquela corrida podia salvar sua fazenda, mesmo que todo mundo achasse loucura. Assim que chegou ao prédio simples onde funcionava a comissão organizadora, Carlos se deparou com duas outras pessoas na fila, provavelmente ali para o mesmo objetivo. Uma delas, ao notar a ficha de Valente, levantou as sobrancelhas com uma expressão de espanto. Murmurou algo como: "Coitado, vai só passar vergonha." Fingindo não ter ouvido, Carlos aguardou até ser chamado. O homem da organização, um senhor de óculos grandes, conferiu os papéis e perguntou, num tom quase de descaso, se Carlos tinha certeza daquilo. "Tenho sim", ele respondeu, tentando soar confiante. "A taxa de inscrição é esta aqui,
não reembolsável caso seu cavalo não participe ou desista, o homem advertiu. Carlos estendeu a quantia, o valor certo que conseguira juntando uns trocados e vendendo parte de seu pequeno estoque de grãos. Quando a transação se concretizou, sentiu um aperto no peito. Era tudo ou nada. Se não desse certo, estaria ainda mais endividado. Contudo, saiu dali com a pasta de inscrição carimbada, sustentando uma pequena faísca de esperança. No caminho de volta, parou em um café para comer algo. Mal entrou e já sentiu os olhares sobre si. À medida que andava até o balcão, ouvia sussurros. É ele que comprou aquele cavalo doente. Tá se afundando em dívida. Coitado, quer correr numa prova grande? Os comentários chegavam aos seus ouvidos como pequenas agulhas. Fingiu indiferença, pediu um pão com manteiga e um copo de leite. Enquanto aguardava, percebeu que alguns o observavam, esperando uma reação. Carlos mantinha a postura firme, embora por dentro quisesse sair dali o mais rápido possível. No fundo do café, Dona Neide mastigava algo, e ao ver Carlos, revirou os olhos. Não perdeu tempo. Então é verdade que vai se inscrever na corrida? Nossa, vai jogar fora o pouco que ainda tem. Ele apenas deu de ombros, sem trocar palavra. Pegou seu lanche, pagou no caixa e foi embora sob a mira de olhares de escárnio. Assim que saiu, respirou fundo, olhando o movimento da rua. O dia seria longo e ainda tinha de resolver a compra de rações. Foi então à loja agropecuária. Lá, o vendedor, que já o conhecia, demonstrou certa hesitação em lhe vender fiado. Explicou que a política da loja estava mais rígida, que havia outros clientes e não podiam conceder mais crédito a quem já tinha dívidas em aberto. Carlos engoliu a indignação, lembrando-se de que Ricardo costumava comprar mercadorias em grandes quantidades, e as lojas geralmente não queriam desagradar clientes importantes. Restava pouco dinheiro no bolso, mas ele comprou o que pôde. Alguns sacos de ração básica e um suplemento simples, deixando o local com a sensação de ter pouco para oferecer a Valente na preparação. No fim da manhã, decidiu passar na pequena oficina mecânica ao lado, porque notara algo estranho no reboque que usava para transportar o cavalo. Quem o atendeu foi um rapaz jovem, mas habilidoso. Ele deu uma olhada no veículo e comentou que seria necessário trocar uma peça para evitar acidentes na estrada. Carlos, já de cabeça cheia, agradeceu o orçamento, mas admitiu que não tinha como bancar o reparo naquele momento. Mesmo sem dizer palavra, o mecânico compreendeu a situação e deu um leve sorriso de solidariedade. Com o carro carregado, Carlos voltou à fazenda e foi direto ao curral. Encontrou Valente numa postura mais ativa do que o normal, o que o animou. O cavalo balançava a cauda e relinchava baixinho, como se perguntasse das novidades. Carlos descarregou a ração, despejando parte num novo coxo que improvisara. Com cuidado, verificou se o cavalo ainda manquitolava. Parecia um pouco melhor, mas sem grandes saltos de recuperação. Pois é, rapaz. Se você soubesse o quanto foi difícil me inscrever nessa corrida, desabafou, acariciando o pescoço de Valente. O cavalo moveu as orelhas para frente, prestando atenção. Mas agora já estamos no jogo. Enquanto alimentava o animal, lembrou-se do envelope na pasta do carro, os papéis confirmando a inscrição para a prova. Pendurou os documentos na cozinha, sentindo uma mistura de orgulho e nervosismo. Precisava treinar e fortalecer o cavalo, mas como fazer isso sem um esquema profissional, sem ter a alimentação adequada e sem dinheiro para um treinador de verdade? O tempo corria, e a notícia de que Carlos havia inscrito Valente se espalhou rapidamente pela redondeza. Gente que antes olhava com pena, agora parecia querer rir da situação. Alguns até paravam diante da cerca para observar o cavalo, como se esperassem ver um milagre ou assistir a um fracasso iminente. Carlos tentava manter a calma, ignorando os comentários e concentrando-se em cuidar do cavalo. De vez em quando só recuava quando alguém se tornava mais ofensivo. Já no fim da tarde, uma caminhonete de luxo surgiu levantando poeira na entrada da fazenda. Era o próprio Ricardo, que desceu do veículo ajeitando o chapéu, seguido por um empregado. Veio andando em direção ao curral, com um sorriso sarcástico no rosto. Fiquei sabendo que você se inscreveu na corrida, disse, apoiando-se na cerca. Não sabia que aceitavam cavalos sem pedigree nessa competição. Carlos engoliu em seco. Não queria perder a cabeça. Aceitam qualquer um que pague a taxa.
Ricardo deu uma risada, apontando com o queixo para Valente, que se virava de costas, incomodado com a presença estranha. Vou levar meu campeão recém-adquirido. Está em forma, forte, já ganhou prêmios. Acho difícil alguém bater seu tempo. O empregado concordou, rindo de maneira exagerada. É bom deixar o seu cavalo doente de fora, Carlos. Seria uma vergonha sequer alinhar com os grandes. Carlos se aproximou mais, olhando firme para Ricardo. Vou correr, sim. E se vencer ou não, não é da sua conta. Entendi, respondeu Ricardo, abrandando a voz, mas deixando um tom de ameaça no ar. Só espero que não se arrependa. Ele virou as costas e subiu na caminhonete, sumindo em meio à nuvem de poeira. Carlos ficou um tempo parado, o peito apertado de raiva. Aquele homem exalava arrogância. Sabia que contra ele tudo seria uma batalha, desde a compra de medicamentos até a reputação na vila. Ainda assim, Carlos sentia uma ponta de coragem ao olhar para Valente, como se de alguma forma o cavalo representasse seu último ato de resistência. Naquele mesmo dia, à noite, Carlos resolveu dar uma volta pela fazenda para pensar. Carregou uma lanterninha e, com passos lentos, inspecionou a cerca de arame, os portões, os barris de água. Precisava se certificar de que nada tivesse sido adulterado, pois imaginava que qualquer pequena sabotagem poderia surgir. Além disso, queria garantir que ninguém estivesse circulando por ali, como na outra vez em que vira pegadas suspeitas. Chegou até a estrada de terra que margeava sua propriedade, onde pôde observar à distância a imensa extensão da fazenda de Ricardo, bem iluminada. Vacas de raça, cavalos vistosos, várias construções de telhados altos. Uma realidade completamente oposta à sua. Ainda assim, seu coração batia forte com a convicção de que não se deixaria intimidar. Era ele contra o mundo, mas tinha Valente ao seu lado, e aquela marca misteriosa que poderia significar algo muito maior do que todos podiam imaginar. Depois de encarar o horizonte escuro por alguns minutos, Carlos voltou, tomou um banho rápido e foi esquentar um prato simples de comida. Mal sentiu o sabor, pois a mente estava na corrida, nos preparativos, na possibilidade de conseguir um milagre. Sabia que as pessoas riam, que havia um clima de descrença, mas decidiu ignorar tudo isso, concentrando-se no fato de que Valente, ainda que fraco, mostrava sinais de vitalidade. Em meio a esse turbilhão de pensamentos, pegou o envelope de inscrição e releu a confirmação. O evento estava marcado para dali a poucas semanas. O tempo seria curto, mas, se trabalhasse dia e noite, talvez conseguisse dar condições mínimas a Valente. A cabeça latejava, mas uma persistência teimosa impulsionava seu ânimo. Precisaria de cada migalha de esforço para chegar minimamente preparado e, quem sabe, surpreender todo mundo. Na penumbra do quintal, Carlos deu os últimos passos até o portão. Encostou-se na cerca, observando de longe as luzes da fazenda de Ricardo. Respirou fundo, deixando uma única promessa brotar de seus lábios. Carlos permanece junto à cerca, encarando a imponente propriedade de Ricardo, decidido a descobrir a verdade antes do dia da corrida. Carlos despertou antes de o primeiro raio de sol tocar as janelas da casa. A noite mal lhe trouxera descanso, pois a cabeça fervilhava de perguntas sobre o passado de Valente e sobre como isso tudo poderia se ligar a Ricardo. Mesmo cansado, sentiu a mesma determinação renovada de sempre ao calçar as botas e dirigir-se ao curral. Encontrou o cavalo de pé, esticando o pescoço na direção do balde de água, como quem aguardava a chegada do dono. Apesar de ter passado por muitos altos e baixos, Valente parecia um pouco mais disposto a cada dia, e a confiança que depositava em Carlos crescia visivelmente. Enquanto ajustava a guia no pescoço do cavalo, o fazendeiro se recordou de um nome que escutara na véspera. Um velho cavalariço, trabalhador experiente, que supostamente conhecia histórias da região. Talvez ele pudesse dar pistas sobre a estranha marca no flanco de Valente. Seguindo esse fio de esperança, Carlos partiu rumo a um sítio simples, a poucos quilômetros dali, onde o tal homem vivia. Chegando lá, encontrou uma casa de madeira, cercada por galinhas e algumas cabras. O senhor, de calça gasta e chapelão de palha, estava sentado no alpendre, tomando café em um copo de vidro. Assim que Carlos se apresentou,
O semblante do homem foi de curiosidade e leve desconfiança. Então você é o rapaz que comprou aquele cavalo maltratado, não é? Perguntou ele, sem rodeios. Carlos assentiu, contando brevemente o que sabia. A marca na coxa, as desconfianças de que talvez houvesse um passado ligado a aras grandes. O cavalariço pegou o desenho que Carlos trazia no bolso e ergueu as sobrancelhas ao reconhecer parte do contorno. Vi algo parecido muitos anos atrás, num aras que trabalhava. Era um símbolo de família, mas as histórias não acabaram bem. Tinha um potro promissor que se machucou feio. Corriam boatos de que ele não voltaria a correr. Ninguém mais o viu depois disso. As palavras do homem dispararam um frio na espinha de Carlos. A descrição batia com o que ele imaginava. Um cavalo possivelmente considerado promissor, mas descartado após um acidente ou lesão. Anotou mentalmente cada detalhe, agradeceu a conversa e voltou à fazenda, o coração pesado. Se Valente era mesmo aquele potro, o passado poderia estar diretamente ligado às propriedades de Ricardo ou de algum associado. No dia seguinte, levantou-se cedinho para treinar Valente no descampado atrás de casa. O sol começava a iluminar o gramado ralo quando conduziu o cavalo por alguns metros, observando atentamente cada movimento. Num momento de impulso, Valente se animou e deu um trote firme, transformando o ambiente silencioso em um breve estalo de cascos. Aquilo surpreendeu Carlos. O cavalo, que vinha se cansando com facilidade, parecia ter reencontrado um fôlego escondido. Animado, Carlos soltou um pouco a corda, deixando Valente livre. O cavalo então reuniu energia e ensaiou uma breve disparada. Não foi nada muito longo. Em poucos segundos reduziu o ritmo, como se recordasse de suas limitações. Mas aquele lampejo de velocidade renovou a fé de Carlos. A força adormecida ainda estava lá. Bastava aguardar mais um pouco. Alguns vizinhos, como sempre, acompanhavam de longe, tentando adivinhar se veriam um fracasso ou algo extraordinário. Enquanto uns riam, comentando que era só uma corridinha e que o cavalo não aguentaria uma prova séria, outros ficaram em silêncio, como se tivessem presenciado o início de algo maior. Carlos percebeu que uma ou outra pessoa chegou até a bater palmas de leve quando Valente não caiu de cansaço. Aquilo, embora modesto, já era um avanço. Depois do exercício, Carlos dedicou alguns minutos a massagear as patas e o lombo do cavalo, apertando suavemente aqui e ali, numa tentativa de aliviar tensões e fortalecer a musculatura. Aprendera esses cuidados com o veterinário e sentia que ajudavam no processo de recuperação. Valente ficava mais relaxado, abaixando a cabeça e mastigando devagar, como se aprovasse o carinho. No final daquela manhã, seu Mário, o vizinho de longas datas, apareceu encostado na cerca do curral. Trazia um olhar menos crítico do que antes. Sem rodeios, balançou a cabeça. Rapaz, devo admitir que ele parece estar melhorzinho que antes. E eu estava pensando, se você precisar de ajuda para consertar umas partes quebradas da cerca, posso dar uma mão. Carlos não escondeu a surpresa. Agradeço muito, seu Mário. Qualquer ajuda é bem-vinda. Conversaram um pouco enquanto tomavam café num copo velho de alumínio. O assunto inevitavelmente chegou à corrida. Seu Mário, embora respeitasse a determinação de Carlos, fez um alerta. Você sabe que o Ricardo não joga limpo, né? Ele tem dinheiro, contatos. Se for para garantir vitória, não duvide que dê um jeito de te prejudicar. Carlos apertou o copo, engolindo em seco. Já conhecia a fama de Ricardo, mas ouvir isso dos lábios de outra pessoa só confirmava o que temia. Mesmo assim, respondeu com um tom firme. Só vou ficar de olhos abertos. É tudo o que posso fazer. Depois que seu Mário foi embora, Carlos decidiu revirar algumas pastas antigas onde guardava recortes de jornal e revistas sobre leilões, cavalgadas e exposições da região. Viu várias reportagens que enalteciam a linhagem dos cavalos de Ricardo, falavam de prêmios e troféus, mas nenhuma menção a um potro descartado ou a uma lesão grave. Era como se quisessem esconder qualquer fracasso para manter a reputação impecável. A noite caiu, trazendo mais um vento fresco. Carlos apagou as luzes da casa e foi checar Valente uma última vez antes de dormir. Enquanto cruzava o quintal, ouviu um ruído diferente. Parecia o som de cascos contra a terra, mas não partia de dentro do curral. Intrigado,
Abriu o portão de mansinho e flagrou uma silhueta escura que rapidamente se afastou das proximidades do estábulo. O coração deu um pulo. Em meio à escuridão, apenas distinguiu uma figura montada, que sumiu estrada fora num galope rápido. Valente também estava agitado, arranhando o chão com a pata, bufando. Carlos entrou e passou a mão no pescoço do cavalo, tentando acalmá-lo. Acendeu uma lanterna para inspecionar o local, mas não achou nada quebrado ou mexido. Mesmo assim, a sensação de que alguém rondava a propriedade intencionalmente deixou-o com a nuca arrepiada. Foi difícil dormir naquela noite, pois temia que pudessem voltar. Na manhã seguinte, o veterinário, Dr. Leandro, veio para uma consulta decisiva. Observou Valente, mediu a pulsação, checou os dentes, escutou o coração. Pediu a Carlos que fizesse uma breve demonstração de trote no pátio. Após o exame, deu um sorriso de leve otimismo. Ele está melhor do que eu esperava, mas ainda inspira cuidados. Não pode exagerar muito. Carlos aproveitou para se abrir, confessando suas suspeitas de que Valente podia ser um cavalo oriundo da criação de Ricardo, descartado por alguma lesão. Explicou tudo o que descobrira até então, inclusive o que o velho cavalariço mencionara. O veterinário o escutou com atenção, franzindo o senho. Se isso for verdade, e se Ricardo estiver envolvido, tome cuidado. Gente poderosa não gosta de ter segredos expostos. Com as palavras do veterinário ecoando, Carlos sentiu a espinha gelar novamente, mas resolveu manter o foco. Ajeitou o cabresto no cavalo, agradeceu ao doutor e se dispôs a seguir cada instrução que ele passasse para fortalecer Valente. Precisava deixá-lo mais preparado para o grande dia da corrida e, ao mesmo tempo, descobrir todos os detalhes sobre o passado do animal. Afinal, havia algo maior em jogo. Não era só a chance de vencer uma prova e ganhar algum dinheiro para salvar a fazenda, mas também de expor toda a verdade que rondava a origem de Valente. Quanto mais pensava, mais se convencia de que Ricardo estava por trás do abandono do cavalo e que, de alguma forma, temia o retorno daquele animal às pistas, talvez até por saber do potencial que ele ainda possuía. Quando o veterinário se despediu, Carlos permaneceu ao lado de Valente, sentindo a brisa do fim de tarde acariciar suas costas. Segurou o cabresto com força, fazendo um carinho demorado na testa do cavalo, como se quisesse dizer que eles não estavam sozinhos. A cada sopro do vento, jurava a si mesmo que não iria recuar, não importava o quão influente fosse o adversário. Carlos aperta o cabresto de Valente, decidido a proteger o cavalo a qualquer custo, mesmo que isso signifique encarar de frente o poder de Ricardo e todos os segredos sombrios que possam vir à tona. Carlos despertou com o barulho de ventania sacudindo as janelas bem antes de o sol surgir. A noite fora agitada, cheia de pensamentos sobre a corrida e os sinais cada vez mais claros de que alguém andava espionando sua propriedade. Ainda meio zonzo, vestiu a velha jaqueta e saiu para verificar o estábulo. A luz fraca do amanhecer desenhava sombras compridas pelo terreno, e um pressentimento o angustiava. Valente deu um relincho suave assim que viu Carlos se aproximar. O cavalo mantinha um ar vigilante, as orelhas se movendo em cada ruído que vinha do lado de fora. Carlos passou a mão pelo pescoço de Valente, notando que ele tremia levemente. Parecia desconfiado, como se tivesse passado a madrugada ouvindo passos ao redor. Nos últimos dias, uma sensação de insegurança rondava a fazenda, com pegadas desconhecidas aparecendo no chão, barulhos na escuridão e olhares ainda mais críticos vindos de pessoas na vizinhança. Depois de checar que nada havia sido violado no estábulo, Carlos recolheu água fresca para o cavalo e ofereceu uma porção de ração. Sentou-se num banquinho de madeira, vigiando a porta entreaberta. Seu corpo inteiro estava tenso. Sabia que Ricardo não desistiria de pressioná-lo a largar a corrida e que agora, mais do que nunca, havia gente interessada em sabotar seus planos. Nas horas seguintes, Carlos decidiu se dedicar a um treino leve com Valente. Precisava fortalecer as pernas do cavalo sem sobrecarregá-lo. Conduziu-o para o pasto raso dos fundos, onde a relva crescia em tufos espaçados. O sol nascente iluminou a paisagem com um brilho alaranjado, tornando o clima menos sombrio. Ali, tentou alguns trotes suaves, encorajando Valente a manter o ritmo. O cavalo esforçava-se, suando rapidamente, mas demonstrando vontade de melhorar. A cada dia dava pequenos sinais de progresso. Ao final do treino, Carlos se abaixou,
examinando as patas de Valente para conferir se não havia inchaço ou calor em excesso. Massageou a musculatura para prevenir lesões. Enquanto fazia isso, notou um carro se aproximando pela estrada de terra. Levantou a cabeça, reconhecendo a silhueta da caminhonete que parou do outro lado da cerca. Era o mesmo funcionário de Ricardo que aparecera antes, o homem de semblante duro e que exalava arrogância. "Procurando problemas mais uma vez?" perguntou Carlos, mantendo um tom contido. O homem riu pelo nariz. "Vim só trazer um recado. Você devia pensar 2 vezes antes de insistir nessa corrida. O patrão não gosta de gente teimosa." Carlos tentou ignorar a provocação. "A corrida é aberta a todos. Tenho direito de participar." "Direito você tem, mas pode sair bem caro." Ele ergueu a voz, olhando para Valente com desprezo. "Esse cavalo não vai muito longe." Valente bufou, agitado, talvez percebendo o clima tenso. Carlos sentiu o sangue ferver. Mesmo assim, respirou fundo, esforçando-se para não cair em provocação. Disse apenas que não deixaria de competir. O funcionário deu de ombros, soltou um riso desdenhoso e acelerou a caminhonete, levantando poeira ao partir. Carlos ficou parado, tentando conter a raiva. Pensava se não seria melhor procurar a polícia, mas duvidava que tivesse provas suficientes para alguma denúncia séria. Mais tarde, ao retornar ao estábulo, encontrou seu Mário mexendo na cerca que separava as propriedades. O vizinho notara algumas tábuas soltas e voluntariamente ajudava a reforçar a segurança. Carlos agradeceu, pois qualquer reforço seria essencial, agora que sabotagens pareciam cada vez mais prováveis. Trabalhando lado a lado, serrando madeiras e martelando pregos, os dois trocaram poucas palavras, mas houve um silêncio de cumplicidade que de certa forma confortava Carlos. Talvez nem todo mundo quisesse vê-lo fracassar. Ao entardecer, Carlos recebeu um telefonema de Dr. Leandro, o veterinário. Ele informava que conseguiria, a preço de custo, um novo frasco de vitaminas, ideal para a recuperação de Valente. Era uma boa notícia, mas o custo ainda seria alto. Carlos fez as contas rapidamente e percebeu que precisaria vender mais alguns itens de sua oficina para bancar aquilo. Uma parte dele pensava em desistir, mas a convicção de que a corrida podia ser a solução continuava firme. Enquanto Carlos se preparava para sair e encontrar o veterinário, Dona Neide apareceu diante do portão com o senho franzido. "Você não vai mesmo largar essa mania de querer correr, Carlos? Vai acabar falido." Ao ver que não obtinha resposta, ela insistiu. "Na cidade, o povo diz que tem alguém botando dinheiro para sabotar seus planos. Sabe disso?" Carlos fitou a vizinha, sem se surpreender. "Não seria novidade, mas se eu ficar com medo, não faço nada da vida." Ela deu de ombros, parecendo ficar sem argumentos, e se afastou, murmurando algo inaudível. Em seguida, Carlos partiu rumo à cidade, tentando não pensar na quantidade de rumores espalhados. Precisava, acima de tudo, dos remédios para o cavalo. No caminho, enquanto dirigia pela estrada poeirenta, um veículo surgiu no retrovisor, aproximando-se rápido. Carlos reconheceu a mesma caminhonete de antes. O funcionário de Ricardo emparelhou, fazendo sinais para que ele parasse. Sem ter opção, Carlos encostou o carro, já prevendo problemas. Quando baixou o vidro, ouviu a voz áspera do homem. "Meu patrão quer evitar que você se machuque. Última chance. Saia da corrida antes que a coisa piore." A forma como falava parecia um ultimato. Carlos apertou o volante, a adrenalina correndo nas veias. "Agradeça ao seu patrão pela preocupação, mas eu decido o que é melhor para mim." O homem riu com frieza. "Não venha dizer que não avisamos." Com um estrondo do motor, a caminhonete arrancou, deixando um rastro de fumaça. Carlos permaneceu ali, olhando ao redor com o coração acelerado. Precisava tomar cuidado redobrado. Era óbvio que Ricardo estava disposto a intensificar a pressão. E quem sabe o que mais faria. Depois de alguns instantes para acalmar os nervos, deu partida no carro novamente, seguindo até o consultório veterinário. Na chegada, Dr. Leandro o recebeu com um semblante preocupado. Fez questão de ajudá-lo a colocar os frascos de vitaminas em uma caixa especial, ressaltando que Valente precisaria de doses regulares e acompanhamento. "Mas você não parece bem, Carlos. Tá tudo certo?" Ele hesitou em contar tudo, mas acabou desabafando. Falou sobre as ameaças, a perseguição do funcionário de Ricardo e o clima de terror que pairava sobre a fazenda.
O veterinário escutou com atenção, sugerindo que Carlos fosse à polícia registrar queixa. Entretanto, ambos sabiam que sem provas mais concretas, seria difícil algo acontecer. Ainda assim, Dr. Leandro reforçou que estaria ao lado dele se precisasse. De volta à fazenda, já tarde da noite, Carlos sentiu a tensão aumentar ao notar a escuridão total. Nenhum luar iluminava o terreno. Ajeitou a lanterna nos dedos e caminhou até o estábulo, onde Valente mexia as orelhas a cada passo do dono. Ele verificou se a porta estava trancada, se as janelas estavam seguras. Conferiu a cerca que seu Mário ajudara a consertar, encontrando-a intacta. Então, tratou logo de aplicar a primeira dose da nova vitamina, conversando com Valente como se fossem velhos companheiros de batalha. "Prometo que não vou deixar ninguém te machucar", sussurrou, enquanto injetava o remédio com cuidado. O cavalo relinchou baixinho, desviando o focinho para olhar o rosto de Carlos. Parecia agradecer. Apesar do medo, Carlos não podia recuar. Sabia que vencer a corrida seria sua melhor chance de pagar as contas, manter a fazenda e provar para todos que Valente não era um animal inútil. E principalmente sentia que havia algo maior, um segredo sobre a origem do cavalo que enfurecia Ricardo. Talvez expor tudo isso fosse a única maneira de conseguir paz. Estava se preparando para sair do estábulo quando algo chamou sua atenção. Um pedaço de papel estava amassado próximo à palha. Pegou-o, constatando que era outro bilhete anônimo. As letras tortas diziam: "Último aviso, desista enquanto pode." O coração de Carlos disparou. O bilhete não estava ali quando ele chegara. Então alguém entrara sorrateiramente poucos minutos antes. A raiva e o pavor vieram de uma só vez, num turbilhão de pensamentos. Ele ergueu a lanterna, tentando ver alguma movimentação lá fora, mas só havia escuridão e o farfalhar de algumas folhas no vento. Os dedos de Carlos se fecharam em torno do papel, amassando-o. Precisou de um longo minuto para se recompor. Passou a tranca no estábulo, decidido a não deixar o medo dominá-lo. O que quer que Ricardo e seus capangas planejassem, ele resistiria. Não podia voltar atrás depois de tudo que investira, de todo o tempo e esperança depositados em Valente. Carlos olha mais uma vez para o bilhete ameaçador, amassado em sua mão, determinado a terminar o que começou, apesar dos riscos. O dia nasceu cinzento, com o céu coberto por nuvens ameaçadoras, quando Carlos saiu de casa para checar Valente. A chuva fina da madrugada deixara o chão úmido e escorregadio, e havia algo de opressor no ar. Depois das ameaças e do clima tenso que pairava na fazenda, ele andava sempre alerta, inspecionando cada canto do terreno. Ainda assim, não estava preparado para o que encontrou ao chegar perto do curral. Logo que entrou, notou pegadas diferentes misturadas às do cavalo, como se alguém tivesse andado por ali durante a noite. Um passo adiante e, de repente, viu Valente encolhido num canto, a respiração pesada. Na perna dianteira esquerda, um corte sangrento. O coração de Carlos disparou. Correu para o lado do cavalo, examinando de perto aquele ferimento. Parecia ter sido feito por arame farpado, mas não havia pedaços de fios soltos ou qualquer outro sinal aparente. Era como se alguém tivesse colocado ou deslocado um pedaço de arame de propósito, só para machucá-lo. "Calma, amigo. Vai ficar tudo bem", murmurou, tentando não demonstrar o desespero que começava a tomar conta. Ainda não era possível saber se o ferimento era superficial ou se havia atingido algo mais sério. Sem perder tempo, ligou para Dr. Leandro, o veterinário. A voz do outro lado soou preocupada quando soube do que ocorrera. Disse que chegaria o mais rápido possível, mas alertou que talvez fosse preciso dar pontos no corte, dependendo da profundidade. Carlos, trêmulo, tentava ao menos estancar o sangue com um pano limpo, fazendo leve pressão. Enquanto isso, afagava o pescoço de Valente, como se quisesse lhe passar a única segurança que podia oferecer naquele momento. O veterinário chegou em menos de uma hora, trazendo a maleta de primeiros socorros. Agachou-se ao lado de Carlos e avaliou a ferida com cuidado. Após limpar, injetou um sedativo suave para acalmar o cavalo. Com expressão concentrada, Dr. Leandro constatou que, embora não fosse gravíssimo, o corte estava profundo o suficiente para exigir cuidados intensivos. Precisaria de pontos e de um curativo bem feito, além de repouso absoluto para não agravar a lesão. "Ele vai ter de ficar de repouso por um tempo, Carlos", disse o veterinário, com a voz compassiva
porém firme. Caso contrário, há risco de infecção ou de o corte reabrir. Carlos sentiu um peso enorme cair sobre os ombros. A corrida estava cada dia mais próxima, e qualquer atraso na recuperação poderia pôr tudo a perder. Agradeceu ao veterinário pela prontidão em vir e ajudou nos procedimentos, segurando o Valente quando necessário. Ao finalizar, Dr. Leandro passou uma bandagem espessa e deu instruções detalhadas. Aplicar pomada 2 vezes ao dia, manter o local limpo e, sobretudo, evitar esforço. O que Carlos temia se tornara realidade. Um revés de última hora, justo quando tudo parecia estar melhorando. Ele reuniu o pouco de dinheiro que ainda tinha para comprar material de proteção extra, como ligas especiais e novas cercas de isolamento, tentando garantir que nada do tipo voltasse a acontecer. Também chamou seu Mário, que prontamente se dispôs a ajudar a reforçar a área do curral e recolher qualquer pedaço de arame que estivesse solto. Durante as reparações, seu Mário comentou, balançando a cabeça em tom de desgosto: "Isso não parece acidente, menino. Alguém quer derrubar vocês." Carlos tinha consciência disso. O pensamento de que sabiam exatamente onde ferir Valente para prejudicar a corrida pesava em sua mente. Mas, sem provas, não havia muito o que fazer além de manter-se vigilante. Trabalhou o dia todo para instalar mais proteções e trancas, gastando praticamente todo o restante de suas economias. A cada martelada, seu coração doía ao pensar na possibilidade de não conseguir levar Valente à prova. Os rumores na região corriam mais rápido que o vento. Alguns vizinhos cochichavam que o cavalo finalmente estava capenga de vez, enquanto outros, genuinamente preocupados, perguntavam se precisavam de algo. Diante de olhares de pena e de escárnio, Carlos se mantinha em silêncio, focado em não deixar a tristeza tomar conta. De vez em quando, arriscava um sorriso amargo para quem perguntava do cavalo, dizendo apenas que cuidaria de Valente até o fim. Nos dias seguintes, o ritual se repetiu. Limpeza cuidadosa do ferimento, troca do curativo, aplicação de pomada e um banho de sol controlado para evitar infecções. Valente mancava, forçado a andar devagar. Carlos sentia a ânsia de voltar aos treinos, mas o veterinário fora claro. Qualquer esforço agora poderia agravar o machucado. Havia pouquíssimo tempo até a corrida, mas pressionar o cavalo seria insensato e perigoso. A cada pôr do sol, o desânimo parecia aumentar. Carlos chegava a cogitar desistir para não colocar o bem-estar de Valente em risco. Vez ou outra, abria o site do comitê organizador da corrida, encarava a opção de cancelamento da inscrição e chegava a mover o mouse sobre o botão de retirada. Mas, nos últimos instantes, fechava a página, sentindo a consciência pesar. Tinha medo de jogar fora a única esperança de quitar suas dívidas e salvar a pequena fazenda. Numa dessas noites, já exausto e pensando em se recolher, Carlos notou um envelope branco preso no portão de madeira do quintal. O coração acelerou. Assim que o abriu, encontrou poucas palavras escritas em letras grandes. "É sua última chance. Não apareça no dia da corrida." Rasgou o bilhete no mesmo instante, sentindo a raiva tomar conta. Olhou ao redor na escuridão, tentando vislumbrar algum vulto, mas não havia ninguém. O silêncio ameaçador o fez apertar os punhos. "Vocês não vão vencer", murmurou, a voz saindo entre dentes, ainda que ninguém estivesse ali para escutar. Com esse ato de fúria, decidiu de vez que não abandonaria Valente, independentemente dos riscos. Mesmo que precisasse ficar na última colocação ou enfrentar consequências, iria até o final. Manteve-se firme nessa resolução pelos dias seguintes, mesmo quando o corte do cavalo parecia demorar a cicatrizar. O veterinário voltava a cada 2 ou 3 dias para trocar os pontos e garantir que não houvesse complicações. Chegou a temer que, no ritmo atual, Valente não tivesse condições de correr. Porém, milagrosamente, os sinais de melhora vieram mais cedo do que esperavam. Certa tarde, Dr. Leandro retirou a bandagem para avaliar a ferida e, surpreendido, encontrou o local bem menos inflamado que na semana anterior. O veterinário sorriu, visivelmente satisfeito com a recuperação acelerada do cavalo, e comentou: "Você está fazendo um ótimo trabalho, Carlos. Continue assim, mas nada de esforço brusco." A alegria tomou conta do fazendeiro. Era um pequeno brilho de esperança no meio de tanta dificuldade. Se o corte cicatrizasse sem problemas,
talvez ainda houvesse chance de participar da corrida. Seguindo o conselho do veterinário, nos dias subsequentes, Carlos começou com caminhadas curtas ao redor do estábulo, verificando a resistência de Valente. O cavalo, embora ainda cauteloso, mostrava vontade de andar. A cada passo, sem dor, Carlos sentia o peito se encher de gratidão. Quando, enfim, a ferida consolidou uma cicatrização mais firme, o veterinário deu aval para um leve trote. Mesmo com medo de forçar demais, Carlos amarrou uma guia em Valente e fez movimentos delicados, incentivando apenas alguns passos mais rápidos. O cavalo demonstrou um ligeiro desequilíbrio no início, mas logo se estabilizou, balançando a crina e respirando de modo pesado, porém firme. Isso, garoto. Devagar. Só um pouquinho mais, dizia Carlos, guiando-o em círculo. Embora cansado, Valente manteve o andamento sem mancar visivelmente. Aquilo bastou para acender uma chama de esperança no coração de Carlos. Significava que talvez fosse possível fazer um treino leve nos próximos dias e, quem sabe, alinhar na corrida se as coisas continuassem progredindo. O entardecer chegou com tons de rosa e laranja, iluminando o céu acima da fazenda. Carlos decidiu encerrar a atividade e levou Valente de volta ao estábulo, onde cuidou de limpar cuidadosamente o local do corte, agora quase cicatrizado, e oferecer água fresca. O cavalo parecia cansado, mas não havia sinal de dor intensa. Carlos se sentou ao lado de Valente, recostando-se na parede, um sorriso leve nos lábios. Fechou os olhos por um instante, sentindo o calor suave do corpo do animal perto de si. Nas últimas semanas, descobrira que a ligação com aquele cavalo ia muito além de dinheiro ou ambição. Valente representava resiliência, coragem e a chance de superar as barreiras impostas por quem achava que tudo se decidia apenas no poder e na riqueza. Por mais que os inimigos tentassem intimidá-lo, Carlos não pretendia abandonar a luta. Era parte de sua dignidade, a concretização de um sonho que ninguém mais acreditava, mas que ele se recusava a enterrar. Já tarde, depois de conferir portas e janelas, pegou um cobertor surrado e se acomodou em um banco improvisado próximo à baia de Valente. Sentia que deveria passar a noite por perto, caso alguém aparecesse novamente para sabotar seu esforço. O luar atravessava as frestas no teto, refletindo nos olhos de Valente, que repousava deitado, esgotado pelo exercício, mas sem demonstrar desconforto. Carlos olhou para o cavalo e, em voz baixa, disse algo que somente ele e Valente ouviram, que estavam juntos nessa batalha até o fim, seja qual fosse. E não importava se o destino os levasse ao fracasso ou à vitória. Eles não recuariam mais. Carlos permanece junto ao estábulo, sussurrando a Valente que eles vão tentar mais uma vez, se o destino permitir. A chuva da noite anterior deixara o ar mais fresco, e o campo, apesar de úmido, exibia um brilho renovado com os primeiros raios de sol. Carlos despertou sentindo um misto de ansiedade e esperança. A ferida de Valente parecia estar cicatrizando bem, e o veterinário chegaria naquele dia com uma última medicação essencial para garantir que o cavalo estivesse em condições de competir. Faltavam apenas alguns dias para a corrida, e Carlos sentia o tempo escorrer por entre os dedos. Ele saiu de casa e foi direto ao estábulo, onde Valente o recebeu com um relincho suave. O cavalo, ainda que visivelmente mais magro que os puros sangues cheios de musculatura, mostrava disposição. Batia uma das patas dianteiras no solo como se pedisse atividade. Carlos sorriu ao vê-lo reagir assim. Era um bom sinal, pois, dias atrás, a lesão quase os fizera desistir por completo. Calma, amigo. Hoje vamos dar só uns passos mais leves. Ele acariciou o pescoço de Valente, observando os curativos que protegiam a cicatriz. Precisava ser cauteloso, mas também tinha urgência em conferir se o cavalo aguentaria um pequeno teste de velocidade. Antes de iniciar qualquer treino, porém, o veterinário, Dr. Leandro, chegou numa caminhonete de caçamba cheia de caixas. Trazia, além do medicamento tão aguardado, algumas rações suplementares que conseguiu em um acordo de última hora com um fornecedor. A expressão preocupada do veterinário deu lugar a um sorriso de cumplicidade ao ver Valente em pé, com olhos mais vivos. Parece que ele está respondendo bem ao tratamento. Dr. Leandro se aproximou, examinando a cicatriz na perna do cavalo. Continua sensível, mas posso dizer que é um progresso surpreendente, considerando as circunstâncias. Carlos ajudou a descarregar as caixas.
Colocou os frascos de medicação num armário improvisado dentro do estábulo, tomando o cuidado de trancar tudo com cadeado. Havia se tornado paranoico com a possibilidade de sabotagem, e não era para menos depois de tudo o que já acontecera. A esperança, no entanto, durou pouco. Quando Carlos e Dr. Leandro saíram para buscar água no poço, ouviram gritos vindos da direção do portão principal. Ao correrem para lá, encontraram um carregador da ração regional gesticulando, os olhos arregalados. Atrás dele, a traseira aberta da caminhonete deixava à mostra que o carregamento de feno especial, aquele que Valente precisava para complementar a nutrição, não estava inteiro. Metade dos fardos sumira misteriosamente e o resto estava rasgado, como se alguém tivesse cortado as embalagens. Eu juro que quando parei, o carro estava tudo inteiro, esbravejava o rapaz, sacudindo as mãos trêmulas. Fui na casinha do caseiro para perguntar onde descarregar e quando voltei, encontrei essa bagunça. Carlos sentiu a raiva subir pelo corpo. Já tinha ouvido falar de sabotagens parecidas, mas não imaginava que ocorreriam à luz do dia, bem à porta de sua propriedade. Com os nervos à flor da pele, olhou ao redor na tentativa de ver algum suspeito. Avistou apenas uma nuvem de poeira levantada por um veículo acelerando na estrada distante. Não foi possível identificar o motorista. Já não basta tudo que a gente passou, murmurou ele, fechando os punhos. Esse feno não era barato. Como vou alimentar o Valente agora? O veterinário o segurou pelo ombro. Calma. A gente ainda tem parte da carga e as rações que trouxe. Não é ideal, mas vamos lidar com isso. Respirando fundo, Carlos agradeceu ao rapaz da entrega e o liberou, dizendo que a culpa não era dele. Deixou o rapaz partir, nitidamente assustado com a situação. Em seguida, Carlos e Dr. Leandro tentaram salvar o que restou do feno, amontoando os fardos rasgados num canto. O pouco que dava para aproveitar ficava manchado por terra e sujeira, mas ainda era melhor do que nada. Depois de limpar o local, Carlos decidiu não perder mais tempo e dar início ao leve treino que planejara. Preparou Valente, colocou uma proteção extra sobre a cicatriz e o conduziu até o terreno plano nos fundos. A ideia era apenas caminhar e trotar devagar, sentindo se o cavalo apresentaria algum incômodo. O veterinário ficou de prontidão, observando cada passo. Para a surpresa de ambos, Valente iniciou o trote com mais vigor do que esperavam. Seus passos eram curtos, mas firmes. O rabo balançava no ritmo e ele mantinha a cabeça erguida. Após algumas voltas, Carlos sinalizou para ele parar e avaliou se havia qualquer reação de dor. O cavalo bufava, mas não mancava, o que encheu o dono de felicidade. "Você viu isso?" comentou Carlos com um brilho nos olhos. "Parece que ele está se sentindo bem apesar de tudo." O veterinário sorriu, balançando a cabeça em concordância. "Se continuar assim, talvez consigamos aumentar um pouco a intensidade amanhã. Mas cuidado, nada de forçar demais." Ainda restavam poucos dias até a corrida. Carlos e Dr. Leandro estabeleceram um cronograma apertado. Treinos leves, descanso absoluto, suplemento rigoroso e uso das novas vitaminas. Porém, Carlos não contava que, na manhã seguinte, fosse receber uma ligação urgente do fornecedor de rações. O homem, com a voz tensa, informou que não conseguiria entregar o próximo lote do suplemento importado. Alguém havia comprado toda a reserva do estoque. Carlos não precisou de mais detalhes para desconfiar que essa compra em massa era obra de Ricardo. Tomado pela revolta, Carlos desligou o telefone e precisou conter a vontade de esbravejar. Voltar à loja e discutir não resolveria nada naquele momento. Precisava encontrar outra forma de obter o suplemento, ou Valente ficaria sem a nutrição adequada nos dias finais de preparação. Justamente enquanto refletia sobre isso, ouviu gritos vindos do estábulo. Correu para lá e se deparou com a cena que temia. A porta arrombada, as caixas do medicamento estilhaçadas no chão, frascos quebrados, ração espalhada. Tudo indicava que alguém aproveitara um momento de distração para entrar e destruir seu suprimento essencial. A raiva e a frustração inundaram Carlos. Não era possível que, de novo, sofresse um golpe tão baixo. Valente, assustado, relinchava sem parar, pisoteando a palha já revirada. Carlos tentou acalmá-lo, passando a mão por seu pescoço enquanto examinava os estragos. A maior parte do remédio que Dr. Leandro trouxera estava derramada pelo chão, impossível de ser aproveitada.
O odor químico impregnava o ar, deixando claro que não se tratara de um mero acidente. O caos tomava conta do lugar. Pedaços de vidro, plástico e embalagens rasgadas espalhavam-se pelo estábulo. Com o coração disparado, Carlos sentiu o desespero subir a garganta. Como continuaria o tratamento de Valente agora? Faltava tão pouco tempo para a corrida e aquela sabotagem parecia definitiva. Ele se abaixou, juntando os cacos de vidro com cuidado, as mãos tremendo de fúria. Pensava em Ricardo, em como o homem parecia disposto a tudo para impedir sua participação. Pensava em cada ameaça, cada recado maldoso que recebera. E pensava no esforço que fizera para chegar até ali. O dinheiro gasto, as noites mal dormidas, as dores que Valente enfrentara. Num impulso de revolta, Carlos cravou o olhar nas travas arrombadas da porta e se levantou. Ainda sentia o suor frio descendo pelas têmporas, mas uma estranha calma tomou conta de si. Segurou firme a mão que ainda guardava alguns fragmentos do que restara do medicamento. Se era a guerra que queriam, ele não recuaria mais. Olhou então para Valente, que respirava forte, uma expressão de medo e confusão no olhar. Acariciou o cavalo com um gesto firme, dizendo baixinho: "Vamos dar um jeito, garoto. A gente chegou longe demais para desistir agora." Ao erguer a cabeça, vislumbrou o estrago ao seu redor. Farelos de ração espalhados, frascos vazios, poças de líquido no chão de terra batida. O cheiro amargo do remédio misturava-se ao odor de óleo e ferrugem. Seu olhar, antes carregado de incerteza, agora emanava determinação. Ele não deixaria que a covardia vencesse. Mesmo sem saber exatamente como, encontraria uma saída. Carlos, de pé no meio do caos do estábulo, jura revidar. E ao longe, Valente relincha como se ecoasse essa promessa. O sol mal havia despontado quando Carlos despertou com o coração aos pulos. Aquela era a manhã da corrida, o dia pelo qual batalhara tanto. Não dormira quase nada, revirando-se na cama, temendo novos ataques e lembrando das inúmeras vezes em que quase desistira de tudo. Agora não havia mais espaço para receios. Precisava encarar a realidade e ver se todos os sacrifícios valeriam a pena. Vestiu-se apressado, tomou um gole de café e saiu. A neblina da madrugada ainda encobria parte do terreno, mas ele foi direto ao estábulo verificar Valente. Abriu a porta devagar, o coração disparado. Encontrou o cavalo de pé, erguendo as orelhas num relincho baixo, como se também estivesse ciente de que aquele era o grande dia. Carlos se aproximou, passou a mão pelo pescoço esguio e fitou os olhos escuros do animal. Um arrepio percorreu seu corpo. Ali estava a força que ninguém mais via, o brilho contido que o motivara a persistir, mesmo quando tudo parecia perdido. "Bom dia, rapaz. Chegou a hora, né?" sussurrou, acariciando o focinho de Valente que bufou impaciente. Eles haviam treinado até onde a lesão permitira. Embora ainda não estivesse no auge físico de um cavalo de competição, Valente apresentava uma melhora notável. Conseguia trotar sem mancar e dar rápidos piques de velocidade sem demonstrar dor. O veterinário dissera, na última consulta, que só o tempo diria se ele aguentaria o ritmo da corrida inteira. Mas o simples fato de se alinhar no páreo já seria uma vitória para Carlos. Depois de alimentar Valente com uma ração leve, Carlos começou a preparar o reboque que usaria para levar o cavalo até o hipódromo regional. Tinha receio de encontrar obstáculos no caminho, mas não havia escolha. Precisava enfrentar tudo de cabeça erguida. Arrumou a rampa, conferiu pneus, checou se a peça que o mecânico instalara recentemente continuava firme. Tudo parecia em ordem. Quando finalmente prendeu Valente lá dentro e trancou as laterais, notou Dona Neide espiando de longe, apoiada na cerca. Ela meneou a cabeça, soltando um suspiro que misturava incredulidade e, talvez, um restinho de curiosidade. Apesar dos comentários mordazes de antes, havia algo em sua expressão que quase parecia respeito. Carlos deu uma rápida levantada de queixo em cumprimento e subiu na cabine da caminhonete, dando partida rumo à estrada poeirenta. O percurso até o local da corrida foi tenso. A cada veículo desconhecido que surgia no retrovisor, o coração de Carlos apertava. Imaginava que a qualquer momento alguém poderia tentar sabotar o trailer, forçá-lo a parar ou causar um acidente. No entanto, nada aconteceu além de 2 ultrapassagens e alguns faróis altos no seu encalço. Quando enfim estacionou no grande terreno ao lado do hipódromo, respirou aliviado por chegar inteiro.
Desceu, apressou-se a abrir o reboque. Lá dentro, Valente mexia as orelhas, atento às vozes, aos ruídos dos outros cavalos que chegavam e às movimentações de quem descarregava equipamentos. Conforme o cavalo pisou no chão, as ferraduras fazendo eco no asfalto, algumas pessoas que estavam perto deram uma olhada. Havia puros sangues de aparência impecável, cavalos fortes com crinas bem cuidadas, todos vistosos. Valente, comparado àqueles, parecia um projeto de corredor. Magro, cicatrizes visíveis, pelagem sem o brilho dos animais de aras renomados. E mesmo assim, havia algo em sua postura que chamava a atenção. Carlos sentiu a velha insegurança surgir quando ouviu risadinhas e cochichos. Gente comentava que aquele cavalo já estava derrotado antes de começar. Outros apenas balançavam a cabeça e se afastavam, como se nem valesse a pena perder tempo ali. Ele manteve o rosto impassível, acariciando o Valente para transmitir calma e força. Se tinha chegado até ali, não era para retroceder diante de olhares de desdém. Na área de inscrição, um funcionário olhou o crachá de Carlos com certa estranheza. Você é o rapaz que avisaram que chegaria com um cavalo. Ele hesitou, talvez buscando a palavra certa. Diferente. Bom, aqui estão suas credenciais. Carlos pegou os papéis, agradeceu em voz baixa e seguiu para o local de preparação. Encontrou uma baia vazia onde acomodou o Valente, lhe deu água e verificou mais uma vez a cicatriz na perna. Era estranho se ver cercado por gente comentando sobre linhagens, pedigris, equipamentos caros. Ele não tinha nada disso, só coragem, dedicação e um cavalo cujo valor as pessoas não enxergavam. Não demorou para Ricardo aparecer como se fosse um astro local. Vestindo roupas novas, chapéu impecável, ele caminhava com um séquito de funcionários. Parou em frente à baia de Valente, lançando um olhar de reprovação. Então você veio mesmo, Carlos? Achei que teria desistido. Carlos sustentou o olhar, tentando não demonstrar o turbilhão de emoções. Eu não desisto tão fácil. Ricardo fez um breve sinal para um de seus empregados, que segurava um cavalo imponente de pelos reluzentes. Vou apresentar meu novo campeão, o Vulcão. Ele já conquistou algumas provas, mas nunca correu neste hipódromo. Estou bastante confiante. A forma como falou soou como um desafio direto. Carlos se limitou a um aceno de cabeça, tentando ignorar a soberba de Ricardo. Mesmo assim, um calafrio percorreu sua espinha. Se aquele animal realmente fosse tudo o que diziam, as chances de Valente eram mínimas. Porém, Carlos não estava ali apenas pela vitória. Queria provar seu valor e o de seu cavalo, fosse qual fosse o resultado. Mais adiante, um locutor anunciava pelo alto-falante que as provas de classificação começariam em breve. Os competidores conduziam seus cavalos até a pista para um reconhecimento inicial. Carlos, ainda sem a sofisticação das celas de competição, ajeitou uma manta simples no dorso de Valente e entrou na pista. Alguns espectadores já tomavam lugar nas arquibancadas, olhando com curiosidade a figura daquele jovem fazendeiro e seu cavalo magro. Valente, no entanto, parecia mais interessado nos cheiros e sons ao redor. Pisava no solo firme do hipódromo com uma mistura de cautela e fascínio. Quando Carlos pediu um trote leve, o cavalo se moveu com certa fluidez, as patas ressoando num compasso quase ritmado. Ainda não era a mesma elegância dos puros sangues, mas, para quem chegara ali sendo chamado de cavalo doente, aquilo tinha peso de milagre. Murmúrios nas arquibancadas indicaram surpresa. Alguns esperavam que Valente sequer conseguisse dar 2 passos sem mancar. Quando o cavalo completou uma volta suave de reconhecimento, Carlos percebeu que parte do público o observava com um novo interesse. Ainda assim, encontrava também olhares de escárnio, principalmente de certos grupos ligados a Ricardo. Com as classificatórias em andamento, anunciava-se a prova principal para dali a poucas horas. Carlos conduziu Valente de volta ao estábulo, conferiu se estava tudo certo e trocou poucas palavras com o veterinário, que havia aparecido para uma última verificação. O cavalo está bem, mas não force demais. Se notar qualquer sinal de dor, melhor parar, aconselhou o doutor preocupado. Após uma espera repleta de tensão, finalmente veio a ordem para que todos os competidores se apresentassem. O locutor convocava cada nome, e Carlos sentia o coração saltar no peito. Guiou Valente até a área de partida. Os outros cavalos, maiores, mais robustos, relinchavam e cavalcavam o chão, impacientes.
Vulcão, o animal de Ricardo, tinha presença imponente, músculos definidos e arreios de primeira linha. De cima de seu cavalo, Ricardo lançava sorrisos de desdém na direção de Carlos. As portas da largada se ergueram. Um arrepio correu pelo corpo de Carlos ao ouvir o apito. No primeiro galopar, Valente ficou para trás, meio hesitante, certamente impressionado pelo estrondo que os outros cavalos faziam ao disparar. Mas, após poucos metros, algo despertou. Como se lembrasse de seu instinto, Valente começou a aumentar o ritmo. No meio da poeira levantada pelos outros animais, forçava a musculatura ainda em recuperação, tentando acompanhar o grupo. O público se dividia entre a torcida pelos favoritos e a curiosidade de ver se aquele cavalo improvável desistiria. Quando Carlos, concentrado, sentiu que Valente pegava o embalo, começou a incentivá-lo, na voz e com um leve toque de calcanhares. Passaram a ultrapassar alguns concorrentes mais lentos. Algumas pessoas notaram a ousadia do cavalo magro que, contrariando todas as apostas, não estacionava no fim do pelotão. A cada volta, o suor se misturava à poeira, e Carlos sentia Valente bufar com intensidade, mas sem demonstrar sinais de mancar. Ricardo, na ponta, liderava com folga montado em Vulcão, confiante no seu título. Ainda assim, uma parte da arquibancada começou a prestar mais atenção em Valente, que seguia recuperando posições, trotando, galopando com determinação. Quem duvidava, agora prendia a respiração. No último trecho, quando o locutor anunciava que Ricardo estava isolado na liderança, Valente, como num lampejo, encontrou mais força. As pernas magras se esticaram ao máximo, e o cavalo arrancou, superando outro competidor e deixando a arquibancada atônita. Carlos inclinou o corpo para a frente, sentindo a pulsação frenética de cada batida no chão. Tinham chegado à reta final. Com um último arranque de força, Valente desafia o campeão de Ricardo na reta final. Quem cruzará primeiro? Valente avançava pelo último trecho como se todo o tempo de sofrimento e subestimação fosse transformado em puro impulso. O vento chicoteava o rosto de Carlos, que se inclinava sobre o cavalo, sentindo os músculos de Valente pulsarem sob a sela simples. As arquibancadas rugiam, enquanto o Vulcão, o garanhão de Ricardo, mantinha a liderança por poucos metros. Mas a distância entre eles parecia diminuir a cada batida de casco. No olhar de Valente havia a centelha de quem já fora chamado de fraco, de inútil, mas que agora provava o contrário. Carlos percebeu que o cavalo tremia não de cansaço, mas de uma emoção quase palpável, como se descobrisse um reservatório de força guardado a 7 chaves. O público, que antes ignorava a presença do animal magro, começou a se levantar das cadeiras para assistir ao embate final. Quando finalmente emparelharam com Vulcão, Ricardo se virou, olhos faiscando, em choque por ver Valente lado a lado. Sacudiu as rédeas. Tentou extrair mais velocidade do seu campeão. Vulcão respondeu com um relincho potente, acelerando numa disparada ainda mais feroz. Porém, Valente não recuou. Sentindo o encorajamento de Carlos, foi além de qualquer limite que tivera antes. A cena parecia desenhada em câmera lenta. No instante derradeiro, as patas de Valente ganharam um ritmo impecável, cavando o solo com vigor. A linha de chegada se aproximava, uma faixa pintada no chão, onde fotógrafos e curiosos se aglomeravam para registrar o desfecho. Num só impulso, o cavalo de Carlos se projetou adiante, cruzando a faixa num rompante que arrancou gritos e aplausos de todos os lados. O locutor demorou meio segundo para acreditar e então explodiu em euforia ao microfone. Senhores e senhoras, é inacreditável, Valente cruza a linha em primeiro lugar. A confirmação abalou a arquibancada, gerando um barulho estrondoso. Uns batiam palmas, outros se abraçavam, e a surpresa era geral. Muitos não haviam apostado nenhum centavo naquele cavalo esquelético, que agora se revelava capaz de derrotar o favorito de Ricardo. Carlos parou alguns metros à frente, sentindo o corpo inteiro arrepiar. Quase deixou escapar lágrimas de alívio e alegria ao acariciar o pescoço de Valente, que bufava ofegante, mas com um brilho altivo nos olhos. Ricardo cruzou logo depois, expressão estupefata e dentes cerrados. Passou direto por Carlos sem dizer palavra, estacionando o Vulcão mais adiante, onde um de seus funcionários tentava consolá-lo. Quando saltou do cavalo, Ricardo atirou o capacete no chão, indignado. Por outro lado,
Várias pessoas correram para parabenizar Carlos, estenderam a mão, tocaram no cavalo, perguntavam incrédulos como ele conseguira aquele feito. Na área de premiação, o público se aglomerou. Um representante do comitê entregou a Carlos um troféu singelo, mas que para ele valia mais do que qualquer fortuna. Ergueu a taça, ouvindo aplausos, e se aproximou de Valente para exibi-la ao cavalo como se quisesse dividir o mérito com o verdadeiro herói da história. Em seguida, deixaram a pista para que o cavalo pudesse respirar e se reidratar. Não demorou muito para que Ricardo viesse ao seu encontro, agora com o semblante carregado de raiva mesclada a uma tentativa de recuperar a altivez. Abaixou o tom de voz para não chamar a atenção do público, mas mesmo assim sua expressão era cortante. Você deve estar muito satisfeito, Carlos, mas vamos ver quanto tempo dura essa felicidade. Carlos forçou um sorriso, ainda em êxtase com a vitória. Eu estou satisfeito, sim. Acredite ou não, não se trata só de dinheiro ou fama. Este cavalo, ele provou que todos estavam errados. Ricardo respirou fundo, como se tomasse impulso para uma nova investida. Vou lhe fazer uma oferta. Pago uma fortuna por esse animal agora. Você pode quitar suas dívidas, comprar uma fazenda maior, viajar se quiser. Quanto você pedir, eu cubro. Era a cartada que Carlos já imaginava. Respirou, soltou o ar devagar e respondeu mantendo um tom firme. Sinto muito, mas o Valente não está à venda. Não se trata só de valor monetário. Eu não tenho o direito de vendê-lo depois de tudo que ele passou. Houve um instante de silêncio. Parecia que Ricardo tentava processar a recusa como se fosse impossível para ele entender alguém recusando tanto dinheiro. De olhos semicerrados, rangeu os dentes e se virou, saindo sem dizer mais nada, acompanhado de perto por seus empregados. Algumas pessoas que estavam por perto notaram a cena, cochichando sobre o rompante de frustração do grande criador. Pouco tempo depois, conforme a poeira da corrida a abaixava, surgiram rumores de que repórteres estavam investigando supostas manipulações de provas, fraude em documentos de registro de cavalos e até maus tratos a animais em propriedades ligadas a Ricardo. Um grupo de fiscais adentrou o local, conversando com os organizadores. Parecia que, enfim, aquele império intocável começava a mostrar rachaduras. Carlos e Valente não apenas haviam vencido a corrida, tinham abalado estruturas maiores do que imaginavam. Ao final do dia, quando a maior parte do público já havia ido embora, Carlos recolheu Valente no estábulo improvisado do hipódromo. Deu água limpa, um banho rápido para tirar o excesso de poeira e, enquanto escovava o cavalo, falava baixinho. Você entende o que fizemos, rapaz? A gente mostrou para eles que cada vida tem valor, que cada história merece outra chance. Valente parecia atento, movendo as orelhas e virando o focinho na direção de Carlos, como se entendesse cada palavra. A brisa suave trazia o cheiro de grama cortada, e o sol do fim de tarde projetava sombras longas pelo pátio. Aos poucos, o lugar esvaziava, restando apenas alguns caminhões de transporte e funcionários do evento finalizando a desmontagem das tendas. Com o prêmio em mãos, Carlos conseguiu negociar o valor que seria essencial para cobrir boa parte de suas dívidas. Mais importante ainda, a história do cavalo abandonado que derrotou o favorito se espalhou, atraindo a atenção de curiosos e até de potenciais patrocinadores. Jornais locais e pequenos canais de TV queriam entrevistas. Pessoas que antes o julgavam como o doido que comprou um cavalo doente, agora o olhavam com admiração. Ricardo, por sua vez, foi visto saindo às pressas, pressionado por questionamentos sobre os boatos de sabotagem e descaso com cavalos feridos. Um ou outro jornalista chegou a gritar perguntas, mas o homem não respondeu. Sumiu no interior de uma caminhonete luxuosa, deixando para trás uma reputação questionada. Já quase noite, Carlos montou Valente, percorrendo devagar o espaço vazio da pista. Sentia uma mistura de cansaço, felicidade e um leve receio do que viria a seguir. Seu sonho imediato estava realizado, salvar a fazenda e provar o valor do cavalo. Mas bem no fundo percebia que aquilo era só um passo. Pensava nas novas oportunidades que surgiam com as portas que se abriam, nos convites para participar de outros eventos e até na possibilidade de investigar mais a fundo a origem nobre de Valente, agora que tinham vencido a barreira do descrédito. O troféu descansava em cima de uma caixa de madeira,
reluzindo sob a luz fraca dos refletores. Carlos fez Valente parar ao lado dele. Passou a mão no topo do troféu, sentindo o metal frio sob seus dedos, e depois inclinou o corpo para encostar a testa no cavalo em um gesto de cumplicidade e gratidão. Ficou assim por alguns segundos, ouvindo apenas a respiração pausada de Valente, até que o som de um motor distante quebrou o silêncio. Precisava ir embora antes que fechassem o local. Num último momento de contemplação, Carlos ergueu o olhar para o céu, onde as primeiras estrelas despontavam. Pensou nas dificuldades, nas ameaças, nas lágrimas que derramara e nas noites insones temendo perder tudo. E sorriu. Sorriu porque, apesar de tudo, estava vivo, ao lado de Valente, demonstrando ao mundo o que é ter coragem, perseverança e empatia. Estalou a língua e conduziu o cavalo para fora da pista, rumo ao portão que dava acesso à estrada. As luzes do lugar se apagavam lentamente, e ele sentia que uma nova fase de sua vida começava ali. Mesmo sem saber exatamente como seria o próximo desafio, tinha certeza de que não o enfrentaria sozinho. Então, ao cruzar a saída do hipódromo, ouviu um grupo pequeno aplaudindo, e uma voz gritou: "Boa sorte nos próximos campeonatos, Carlos! Esse cavalo merece o mundo!" Ele acenou emocionado e seguiu adiante, deixando o barulho para trás. E surge a possibilidade de Valente competir em eventos maiores, levando Carlos a uma nova fase de desafios.